portuguesa de hoje, nós vamos estudar conjugações do verbo concordância verbal. Então, para nós entendermos o que é conjugações, como é que acontecem as conjugações dos verbos, nós temos que compreender quem são as pessoas verbais, também chamadas de pessoas gramaticais ou pessoas do discurso. Indicam a posição de uma pessoa na comunicação. Então, a primeira pessoa indica quem fala. Eu tenho a primeira pessoa eu, no singular, e nós, no plural. A segunda pessoa indica com quem se fala. Tu, no singular, e vós, no plural. Terceira pessoa indica de quem se fala. Ele, no singular, e eles no plural. Nós temos exemplos de uso das pessoas verbais. Eu gosto de quindim. Então, aqui eu tenho um exemplo de quem fala, né? Eu, a primeira pessoa. Tu gostas de quindim. Com quem se fala? Segunda pessoa, tu. Ele gosta de quindim. De quem se fala, né? No caso, a terceira pessoa, que é ele. Lembrando aqui, né, quero chamar a atenção para os verbos. Observem que em cada pessoa o verbo mudou, né? Então, aqui, na primeira eu tenho gosto, na primeira frase. Na segunda, gostas. E na terceira frase, gosta. Então, observem que cada pessoa utilizada, o verbo também mudou. As pessoas do verbo variam em número, havendo 3 pessoas do singular, eu, tu, ele, ela, e 3 pessoas do plural, nós, vós, eles, elas. Então, eu coloquei aqui um exemplo de conjugação, né, no indicativo. Tem o presente, o pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Então, esse verbo é o verbo vender. Então, no presente fica eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. No pretérito imperfeito fica eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendeis, eles vendem. Então, aqui no pretérito perfeito, eu tenho eu vendi, tu vendestes, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Pretérito mais que perfeito, eu vendera, tu venderas, ele vendera, nós venderamos, vós vendereis, eles venderam. Futuro do presente, eu venderei, tu venderás, ele venderá, nós venderemos, vós vendereis, eles venderam. Futuro do presente, eu venderia, tu venderias, ele venderia, nós venderíamos, vós vendereis, eles venderiam. Então, assim, né? O presente do indicativo, né? Ele indica, digamos assim, uma ação habitual, né? Digamos assim, que é uma coisa que se pode confirmar, que é uma ação que você faz diariamente, né? O pretérito imperfeito, né, do indicativo, se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado. O pretérito perfeito do indicativo, ele indica uma ação repetida que tem ocorrido no passado e que se prolonga até o momento presente. O pretérito mais que perfeito, isso no indicativo, né? É usado para indicar uma ação passada. Futuro do presente do indicativo é um tempo verbal usado para falar de coisas que ocorrem posteriormente, depois da fala. E o futuro do pretérito, do indicativo, refere-se a um fato que poderia ter acontecido
posteriormente a uma situação passada. É utilizado para indicar uma ação que é consequente de outra. Agora vamos falar de concordância verbal, né? Chama-se concordância verbal a flexão do verbo para concordar com o sujeito gramatical. Para tal, o verbo se flexiona em número e em pessoa. Então, nós temos que fazer essa concordância. Flexão em número, singular, um sujeito, plural, vários sujeitos. Então, nós vamos aqui para os exemplos para podermos entender melhor. Paula é a minha melhor amiga. Paula e Luciana são minhas melhores amigas. Ou seja, Paula é apenas um sujeito. Então, aqui, o verbo, que esse aqui é, está se referindo, está no singular, por quê? Porque está se referindo apenas a um sujeito, no caso, Paula. Já que na segunda frase, o verbo são está no plural. Por quê? Porque se refere a dois sujeitos, Paula e Luciana. Então, portanto, o verbo tem que estar no plural para concordar com o sujeito. Então, aqui nós temos esses exemplos de concordância verbal em número, singular, plural. Agora vamos ver em pessoa. Eu gosto de estudar. Então, gosto tá no é um verbo que está no singular porque o sujeito eu é no singular, né? A pessoa. Tu gostas de estudar, apesar de ter um S aqui no verbo, mas nesse caso aqui não altera. Ela gosta de estudar. Então, se fosse elas, aqui o verbo seria gostam e não gosta, certo? Isso para concordar com o sujeito.